mas é grande ganho a piedade e o contentamento. Fala-se muito em piedade na terra. Todavia, quando assinalamos referências a semelhante virtude, dificilmente discernimos entre compaixão e humilhação. Ajudo, mas este homem é viciado. Atenderei, entretanto, essa mulher ignorante e má. Penalizo-me, contudo, esse irmão é ingrato e cruel. Compadeço-me, todavia, trata-se de pessoa inversível. As afirmativas são reiteradas a cada passo por lábios que se afirmam cristãos. Realmente, de maneira geral, só encontramos na terra essa compaixão de voz macia e mãos espinhosas. Deita mel e veneno, balsamiza feridas e dilacera. Estende os braços e cobra dívidas e reconhecimento. Socorre e espanta. Ampara e desestimula. Oferece boas palavras e lança réplicas hostis. Sacia a fome dos viajores da experiência com pães recheados de fé. A verdadeira piedade, no entanto, é filha legítima do amor. Não perde tempo na identificação do mal. Interessa-se excessivamente no bem para descurar-se dele em troca de ninharias. E sabe que um minuto é precioso na economia da vida. O Evangelho não nos fala dessa piedade mentirosa, cheia de ilusões e exigências. Quem revela a energia suficiente para abraçar a vida cristã encontra recursos de auxiliar alegremente. Não se prende às teias da crítica destrutiva e sabe semear o bem, frutificar-lhe os germes, cultivar-lhes os rebentos e esperar-lhes a frutificação. Diz-nos Paulo que a piedade e o contentamento é grande ganho para a alma. E, em verdade, não sabemos de outra que nos possa trazer prosperidade no coração. Boa noite a todos. Boa noite. De acordo com a mensagem aí, a piedade sem amor é incompleta. Não atende às nossas necessidades. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus e fazer, nesse instante, aquela comunhão com o Pai de infinita bondade, para que Ele se faça presente em nossas vidas, trazendo bênçãos e paz para harmonizar a nossa noite abençoada nesse templo de amor, nesse santuário da paz. Queremos assistir a palavra espírita, através da mensagem de hoje, que venha confortar os nossos corações, que venha atender às nossas necessidades. Somos seres em evolução. É a cada passo que nós damos em comunhão com Deus, atendemos às nossas carências, às nossas dificuldades, corrigimos o nosso caminhar na terra. E que Jesus, que é o Filho amado de Deus, nosso irmão mais velho, possa estar conosco, derramando bênçãos e um raio da sua mirífica luz para clarear a vida de todos nós. Que os bons espíritos também aqui presentes possam compartilhar conosco um encontro de amor, um encontro de paz, de harmonia, de serenidade, que possamos, ao aprender mais um pouquinho hoje, na noite de hoje, levar para casa para compartilhar com as pessoas que nós convivemos. Não acumule conhecimentos, dissemine. É isso que a oração nos comunga a dizer aqui nesse momento. Estar em comunhão com Deus, com Cristo e com os bons espíritos. Que Deus seja louvado. Nós temos uma grande alegria hoje de receber Oswaldo aqui pela segunda vez. E ele vem trazer o seu grande conhecimento espírita para compartilhar. Oswaldo. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nos abençoe Jesus.
o amigo celestial em nossa existência. O tema da noite que nos foi sugerido é o amor em nossas vidas. Nós ficamos a imaginar que um jovem de aproximadamente 30 anos, professor da Universidade de Oxford, na Inglaterra, um dos maiores intérpretes da música de Johann Sebastian Bach, deixa uma vida na Europa para poder seguir para a África, para La Barrenée, para dedicar a sua existência para aquelas pessoas sofridas da África que morriam à fome. Esse jovem tinha, na vida europeia, conquistado a admiração pela sua música, pela sua inteligência, pela sua sabedoria. Mas mesmo alcançado os valores materiais que a vida física nos oferece, mesmo alcançado a fama, o poder, ele não sentia-se satisfeito com os prazeres conquistados na vida material, na vida física, os prazeres materiais. Faltava algo para preencher a sua existência. Era um vazio existencial. Era algo que faltava para que ele pudesse encontrar a plenitude, a iluminação, o nirvana, o self, o samadhi. Então ele vai para a África, improvisa em um galinheiro, num consultório, e começa a atender aquelas pessoas famintas e necessitadas da África, que morriam à fome. Esse jovem chama-se Albert Schweitzer. Esse homem que lecionava o Evangelho de Jesus em um ambiente simples, onde ministrava as aulas evangélicas para aquelas pessoas necessitadas do pão material e do pão espiritual. Ele fornecia a ajuda física, o pão material, mas ele também fornecia a ajuda espiritual. Então, Albert Schweitzer, nós podemos designá-lo como uma dessas personalidades que encontrou amor em sua vida como meio, como hálito divino, mantenedor da vida, que iria proporcioná-lo a felicidade. Então, o amor em nossas vidas significa essa abdicação, essa doação, esse entendimento que só conseguiremos ser seres felizes amando. Porque o amor é esse elo que une as criaturas em um único foco. Quando ele pronunciou a palavra divina amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires ébrios de esperança desceram ao circo. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque até então, a lei mosaica, o judaísmo de Moisés, era o olho por olho, o dente por dente. Quem fere pela espada perecerá. Era a lei de Talião. Veio Jesus modificar a lei, não destruí-la, mas modificá-la em algum ponto, como ele asseverou. E o ponto principal foi o do amor. Quando ele fala que ele é o legislador hebreu que veio trazer a lei de amor. Que no seu início o homem só tem instintos, mais avançados e corrompidos têm sensações. Instruído e purificado tem sentimentos, mas o auge do sentimento é o amor. Mas não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações humanas. É esse amor que Jesus veio lecionar e que aquelas pessoas não compreenderam.
não iriam compreender, porque até então era permitido pela lei mosaica você vingar-se, você perseguir aquele que te fez o mal. O judaísmo dava o direito de você poder agir da mesma forma que o outro agira contra você. E Jesus não veio falar desse jeito. Jesus veio dizer, se alguém te ofende e te dá um tapa numa face, oferece a outra. Jesus ali destrói a violência. Jesus quis dizer que, naturalmente, não deveremos revidar a ofensa com outra ofensa. Então, esse amor em nossas vidas nos permeia, nos ensina, nos mostra a analisar a figura desses homens, como Albert Schweitzer, que vai improvisar um galinheiro em La Barrière, na África. Ele que na Europa tinha tudo em Oxford. Tudo. Fama, poder, dinheiro, a beleza física, tudo que proporcionava a felicidade ilusória do plano físico. Porque no plano material, toda felicidade é ilusória. Os verdadeiros valores são os espirituais, que Jesus nos ensinou dizendo, são aqueles que os ladrões não roubam e que as praças não roubam. Então, esse amor que nos aproxima da criatura, nós lembramos de Mohandas Karacha Gandhi, que disse que se o único homem atingir a plenitude do amor, neutralizará o ódio de milhões. Se o único homem atingir a plenitude do amor, neutralizará o ódio de milhões. E ele, com a não violência, conseguiu libertar 800 milhões de indianos e paquistaneses da dinastia e do império inglês. Ele conseguiu libertar aquele povo com o ato da não violência e com o ato do amor. Se nós pararmos para pensar de Madre Teresa de Calcutá, parar para pensar em Madre Teresa, que naquele período a lepra, a hanseníase, destruía Calcutá, na Índia. Aproximadamente 3 milhões de habitantes em Calcutá e 800 mil leprosos. Imagine, 3 milhões de habitantes e 800 mil leprosos. E ela, Madre Teresa de Calcutá, entregou-se por amor àquelas pessoas. E os médicos diziam, Madre, eu não faria isso, nem por $1 milhão, porque as pessoas eram sangue e pus. E ela dizia, eu também não, mas por amor eu faço. Então, amor na vida daquela personalidade facultou, muitas vezes, o encontro dela com a princesa Diana. A princesa que vivia em Buckingham, Windsor, na Inglaterra. Os dois palácios riquíssimos. E ela, Diana, sendo esposa de Charles, sendo uma pessoa que, para a humanidade, tinha um sangue diferenciado, com o título de princesa, não se sentia feliz vivenciando naquela vida dos palácios de Buckingham e Windsor, com toda a plebe aos seus pés. Ela dizia, não, essa vida não me pertence. Essa vida não me pertence mais. E ela, Diana, pede a Madre Teresa de Calcutá para segui-la. Para segui-la nos campos, para desativar as minas na Argentina, porque até então as pessoas viviam mutiladas pelas bombas terrestres. Ela pedir a Madre Teresa de Calcutá para acompanhá-la nos hospitais diabéticos em Nova York, porque até então, em 1980, com o surgimento da AIDS, os hospitais de Nova York ficaram superlotados de pessoas infectadas que morriam e deixavam seus filhos órfãos. E Diana pede a Madre Teresa para acompanhá-la nessas missões, minimizando a dor de quem sofre. Então ela tinha tudo. Ela tinha dinheiro, tinha poder, tinha beleza, tinha vida na monarquia, mas aquilo não era o suficiente para a sua felicidade. Aquilo não era o suficiente para que ela pudesse encontrar a paz interior. Porque a paz interior é uma conquista
naturalmente, é uma conquista interna, não é uma conquista externa. Então, ela sai em essa missão pela África, por Nova York, cuidando das pessoas sofridas. E em 1997, em um túnel em Paris, perseguida por paparazzi, um carro tomba e ela desencarna. Em 1997, Madre Teresa de Calcutá, naquele momento, preparava-se para ir para o velório de Diana. Só que a Madre teve um mal súbito e desencarnou. Desencarnou e quase que imediatamente despertou no mundo espiritual e lembrou do encontro que tinha com Diana. Vai àquela região do mundo espiritual superior e encontra a princesa, que dormia em um leito, e lhe diz: acorda, porque agora não nos separaremos jamais. Então, nós observamos o amor da princesa Diana pelos necessitados, pelos enfermos, porque o amor em nossas vidas é algo que nos planifica, é algo que aumenta a nossa dimensão cósmica, a nossa dimensão psíquica, porque o amor é esse halo mantenedor da vida. Leon Denis fala que o amor é a celeste atração das almas. Essa é uma das frases mais belas do filósofo francês Leon Denis. O amor é a celeste atração das almas. É a potência divina que liga os universos. O amor é o olhar de Deus. Leon Denis diz que o amor é o olhar de Deus. Então, Diana tinha esse olhar de Deus, que para ela tudo que o mundo oferecia não tinha valor. O dinheiro, a fama, o poder, a riqueza, a vida na monarquia inglesa. Para ela, a real felicidade era viver em prol dos necessitados, daqueles que sofrem. Então, o amor em nossas vidas faz com que nós lembremos também de Viktor Frankl, um dos psicanalistas mais importantes que a humanidade conheceu, porque criou o sentido existencial da vida. Viktor Frankl estabeleceu que as pessoas têm um sentido existencial. E esse sentido existencial é o mantenedor da existência. E ele disse: depois de ver a família sendo dizimada no campo de concentração de Auschwitz, na Polônia, ver a família dizimada, e ele conseguiu escapar daquele campo de concentração. Muito magro, Viktor Frankl saiu daquele processo de estar em campo de concentração com apenas 45 quilos. Acabado, mas ele disse que era necessário recomeçar e criou a logoterapia, o sentido existencial da vida, porque o amor estava inserido no seu ser. São vários exemplos. Francisco de Cândido Xavier, que quando Jorge se aproximava para beijar o seu rosto, as pessoas diziam: como pode Chico Xavier deixar Jorge beijar o seu rosto? Porque Jorge tinha feridas de pus na boca. O sangue e o pus misturavam na boca de Jorge. E quando Jorge chegava no centro, em Pedro Leopoldo, as pessoas se afastavam para não chegar perto daquele homem que saía pus e sangue da boca. E Jorge abraçava Chico e beijava, e o rosto de Chico ficava manchado de pus e sangue. Este Jorge desencarnou de uma pneumonia e foi recebido por Jesus. Jorge foi recebido pelo Mestre Jesus. E aquelas pessoas que se afastaram de Jorge deveriam imaginar, quando Chico faz esse relato, que corriam dele pelo cheiro, pela roupa suja, pela ferida na boca, que beijava Chico. E ele é recebido por Jesus, porque tinha o amor em seu coração. Chico Xavier foi aquele que levou bolos e pães para Valéria durante 15 anos, uma jovem hemiplégica, porque não mexia o lado esquerdo do corpo. E Chico levava balas e pães durante 15 anos. Chico adoeceu, Valéria morreu de uma pneumonia, Chico adoeceu, estava no hospital. Quando Chico viu aquela luz entrando no quarto e viu aquele espírito tão luminoso que disse: quem é você? Ela disse: Chico, eu sou Valéria, aquela que você levava pães e bolos durante 15 anos, e deu um passe no coração de Chico, minimizando a dor da angina, para que Chico pudesse continuar o seu trabalho na sua existência terrena.
Então é o amor. É o amor que nos alimenta. É esse amor que possibilita entender que o outro, que o próximo mais próximo, é aquele que nós necessitamos ajudar cada vez mais. É aquele que precisa estar junto de nós, como irmã Dulce. Que você chega no Hospital Santo Antônio e você vê a frase: eu sou apenas um instrumento de Deus a serviço dos pobres. E eu olho aquela frase da irmã Dulce e digo, nossa, eu fico impactado. Eu fico impactado com aquela frase, porque ela que começou a cuidar das pessoas num galinheiro improvisado no Hospital Santo Antônio, depois de ser expulsa do arco da Igreja do Bonfim, porque o Santo Papa da época dizia: aleijados e paralíticos não podem ficar no arco da Igreja do Bonfim, porque aqui vem turistas, vem pessoas importantes. Expulsou irmã Dulce mais os seus enfermos. E ela improvisa um galinheiro no Hospital Santo Antônio e começa a cuidar daquelas pessoas, porque o amor em nossas vidas. O amor. O amor que levou Allan Kardec, o ímpeto codificador, a codificar a doutrina espírita, a estudar o fenômeno mediúnico. Ele que é o druida reencarnado. Ele que, além de ser o druida reencarnado, é o espírito João Hus, que também viveu na Tchecoslováquia. Viveu na Tchecoslováquia e foi aquele seguidor fiel de John Cliff, que disse que Jesus era maior do que Pedro. Porque até então a igreja dizia que Pedro era maior do que Jesus e cria-se o papado, Pedro. E esse John Cliff, mais João Hus, dizia, não, o Cristo é maior do que o Papa e as preces não podem ser pagas. E não devemos vender indulgências. É queimado a praça pública, é condenado João Hus, o ganso, ser queimado em praça pública, em 6 de julho de 1415, em Constança, na Boêmia. E por amor a Jesus, ele faz essa viagem e reencarna na França, em Lyon, antigas Gálias de Lugdunum, que hoje é a cidade de Lyon. Ele reencarna em 3 de outubro de 1804, na figura de Hippolyte Léon Denisard Rivail, que por amor, para continuar a missão de divulgar a mensagem de Jesus. Mas nós poderíamos pensar também na figura de Luiz Olímpio Teles de Menezes, aquele que trouxe o Espiritismo para o Brasil, aquele que trocava telégrafos com o codificador de Paris para Salvador. E ele funda o grupo familiar de Espiritismo, por amor a Jesus. José Petitinga, Viana de Carvalho, Eurípides Barçanufo, Cairbar Schutel, Meimei, espíritos que por amor se doaram à causa crística para poder doarem-se em nome de Jesus. Falei em Meimei sentir a presença desse espírito adentrando neste salão, muito bela, muito jovial, muito nobre, porque o seu psiquismo irradiou neste ambiente, por amor a Jesus e por amor à doutrina espírita. Por amor aos imortais que dizem, estamos vivos, nós não morremos, a morte não existe, é apenas uma mudança de vibração. Por amor, porque muitas pessoas não aceitavam o afastamento dos seus entes queridos, achando que sumiam no tempo, mas ninguém desaparece. Continuamos vivos em dimensões diferentes, mas a vida é uma única existência, no corpo e fora do corpo. Esse amor de Jesus, que muitas vezes no lago, no Mar da Galileia, como no Getsemane, e em muitos momentos ele disse, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. E passaram algumas horas, e Pedro, quando Jesus estava sendo perseguido, delatado por Judas no Getsemane, no Jardim das Oliveiras, levado por Malco pelos centuriões, na presença de Anás e Caifás e Pôncio Pilatos, quando viram Pedro, Pedro disse, não vi, não sei quem é e não conheço. Não vi, não sei quem é e não conheço. Pedro negou por 3 vezes Jesus. Então, nós observamos que o amor de Jesus, quando vê Pedro no cenáculo, encostado em uma parede, um pouco escondido para não ser
pego como seguidor de Jesus, o olhar de Jesus para Pedro, como narra Divaldo Pereira Franco, em uma página muito linda, nos seus vídeos, Pelos Caminhos de Jesus, quando ele retrata que não houve censura, não houve mágoa, não houve ódio, não houve revolta. Jesus apenas olhou para Pedro e viu que no futuro ele iria modificar o seu pensamento e iria fundar a Igreja do Caminho na estrada de Jope para receber os necessitados, os enfermos, os coxos, os mancos, os mudos, os surdos, os paralíticos, os obsidiados, todos na estrada de Jope. Essa estrada que recebeu o Espírito no processo ainda encarnado de Paulo de Tarso, que ele vai conhecer a casa do caminho e se encanta com João, com Tiago, com Pedro, com aquela doação que a casa do caminho fazia, como também o Espírito, no processo também encarnado, Quinto Varro, do livro Ave Cristo, que ele, casado com Cíntia, que o troca com Opílio Ventúrio, e ele sai nas galeras. Opílio manda que ele fosse assassinado, mas aquela pessoa queria manipular ou manejar o punhal, tinha uma dívida de gratidão com o pai de Quinto Varro, e em vez de matar Quinto Varro, mata um senhor, um ancião, que estava a bordo daquele navio, que era Apio Corvino, que é o espírito Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, que foi Zaqueu, aquele que diz, tem pressa em descer daí, Zaqueu, que hoje eu me hospedarei em tua casa. Esse Zaqueu é o mesmo espírito Apio Corvino, que estava naquela galera e recebe a punhalada e morre no lugar de Quinto Varro. Quinto Varro muda o nome para Irmão Corvino, e na estrada de Jope, chega à casa do caminho, encontra Simão Pedro, encontra Tiago, encontra Lucas, encontra os apóstolos e passa a viver uma vida altruísta, eunuco, vivendo para Jesus, com o nome de Irmão Corvino. Mas ele tinha um filho com Cíntia, que chamava-se Tassiano, que não era cristão. Não era cristão. E Quinto Varro, anos depois, vai ainda nas catacumbas, vai ainda socorrer Cíntia, porque ela estava muito doente pela peste branca, pela tuberculose, e ela morre. Mas quando ela ouve a voz de Irmão Corvino, que fala, Cíntia, pensa em Jesus, Cíntia. Ela houvera traído ele com Apio Corvino. Apio Corvino manda Quinto Varro para as galeras, manda matá-lo, ele sobrevive porque alguém queria manejar o punhal, mata outra pessoa no lugar dele, pede que ele desce do navio e vá para a estrada do caminho. Ele sobrevive, o filho é criado com Apílio Ventúrio e Cíntia, mas com o passar dos anos, Cíntia adoece, porque quando você perpetra um crime, a lei de causa e efeito vem com mais ferocidade. E ela adoeceu da tuberculose, perdeu o poder, Opílio Ventúrio não a quis mais, ela na miséria total, se arrependeu da traição que tinha feito com Quinto Varro, mas naquela casa abandonada, ela ouve aquela voz que diz, Cíntia, e ela, Varro, você aqui, Varro, me perdoe dos erros que eu perpetrei contra ti, me perdoe, e desencarna no colo dele e diz, cuide do nosso filho Tassiano. Mas quando perseguiam os cristãos, Quinto Varro também morre assassinado. Quinto Varro morre e Tassiano fica sozinho no mundo. Mas no mundo espiritual, Quinto Varro pede a Jesus, eu preciso voltar para ajudar Tassiano. Eu preciso voltar para que meu filho se torne cristão. Ele pede, ele implora ao Senhor da vida. E ele reencarna como Quinto Celso, um garotinho de 5 anos, que fica segurado na calça de Tassiano e fica com aquele jovem que também sofria perturbações, fica cego, com doenças, e aquele garoto pequeno de 5, 8 anos era o guia, era o escudeiro, era aquele que cuidava de Tassiano. E Tassiano começa a ouvir falar de Jesus, que Jesus esteve na Terra, que Jesus pisou no planeta,
que o mesmo sol que nos ilumina hoje é o mesmo sol que iluminou Jesus. Eu, quando estou no sol, eu penso no que Amélia Rodrigues disse: o mesmo sol que iluminou Cristo é o mesmo sol que queima a nossa pele. Eu fico imaginando essa frase de Amélia Rodrigues no livro Sou Eu. E fico imaginando, fico tentando entrar nessa dimensão cósmica que realmente o mesmo sol que iluminou Cristo nos ilumina. E quando as perseguições recrudescem no ano 1 do cristianismo, 177, e que os cristãos eram perseguidos, porque até então a Lex Romana era um pouco ainda, não era muito utilizada, não era permitido ser cristão. E Tassiano, mais Quinto Celso, é pego pela soldadesca romana. E são colocados em postes para serem queimados vivos. No momento que as labaredas queimam o corpo de Tassiano e o outro poste queima o corpo de Quinto Celso, Tassiano, vendo o seu corpo queimar, grita: filho, eu também sou cristão. E quando ele olha para Quinto Celso, ele não vê Quinto Celso. Ele vê emergir do fogo o corpo perispirítico de Quinto Varro, o seu pai, que pediu pela reencarnação para voltar como Quinto Celso, para poder ajudá-lo no processo de iluminação. Quinto Varro reencarna como Quinto Celso, morre na fogueira, e quando Tassiano está morrendo também naquelas labaredas, ele vê o pai. E fala: meu pai, agora somos cristãos. E são recebidos no mundo espiritual pelo Mestre e uma equipe de espíritos bondosos que abrem um caminho luminoso cantando músicas angelicais em homenagem àqueles mártires do cristianismo primitivo que, por amor, vivenciaram o Evangelho de Jesus. Eu lembro também de Lívia, que é esposa de Públio Lentulus, senador romano, que foi a Tibérius, Cláudio, Nero, César, levar a informação de Jesus e disse: ele é muito belo. O seu rosto, os zigomos da face, os olhos azuis, o cabelo da cor da amêndoa madura do olho velho, mas dizem que ele é muito belo porque Maria, sua mãe, é uma das mulheres mais belas que a Palestina conheceu. E Públio Lentulus, senador romano, detentor do poder mundano, temporal e passageiro, não aceitava que a sua esposa Lívia seguisse o simples filho de carpinteiro, Jesus de Nazaré, como narra Humberto de Campos, também no livro Boa Nova. Então, Cíntia vai ao encontro do mestre para que curasse Flávia, sua filhinha, que era acometida por uma febre, que era acometida por uma lepra, que tinha uma doença devastadora. E Jesus disse a Públio Lentulus: eu estou curando a tua filha, não por ti, porque tu veio me procurar na escuridão da noite, enquanto deveria vir ao sol do meio-dia. E tua esposa está em casa orando. E Flávia foi curada, que é o espírito Chico Xavier. Reencarnado, Flávia encarnada como Chico Xavier. E Lívia é levada em magotes humanos porque pegou o camafeu, a joia que Públio Lentulus tivera lhe dado. Porque Públio Lentulus entendia que Lívia traía-o com Jesus. Públio Lentulus entendia que Lívia era adúltera, porque Fúrvia e Calpurnia fizeram fofocas a Públio Lentulus de que Lívia era adúltera. Mas Lívia era um espírito muito mais nobre do que Públio Lentulus, que é o nosso Emmanuel. Então, o camafeu, Lívia tira a sua roupa e fica apenas com o camafeu que Públio havia lhe dado como presente de casamento. E veste a roupa da escrava e dá sua roupa de princesa à escrava Ana. Naquele processo em que estavam na catacumbas em oração, ouvindo o apóstolo João de Cleófas, o que acontece? A soldadesca romana invade e leva presa. Liberta Ana, a escrava, porque está com a roupa da
da mulher importante de Roma, mulher de um senador, e a escrava, que é Lívia, está com a roupa de escrava, apenas com o camafeu. E quando os leões, os tigres da Níbia e da Núbia destroem o corpo de Lívia, fica apenas o camafeu que 2 soldados levam na mão. E quando Públio vai naquele coliseu, que ele procura sua esposa e vê que aquele soldado está com a sua joia, ele toma aquela joia no ato de revolta e vê que a sua esposa já não estava mais em vida física. Era houvera partido para o mundo espiritual. E quando Públio Lentulus desencarna no vulcão, que o fogo destrói as suas carnes, ele é recebido por Lívia, Jesus e muitos outros espíritos de escola que ali estavam. Tudo por amor. Porque o amor é esse halo, essa energia mantenedora. Quem ama é feliz. Quem esquece o ódio, quem esquece a vingança e coloca o amor em suas vidas, consegue vislumbrar a felicidade futura. Porque está no Evangelho segundo o Espiritismo. Fui rainha, uma rainha de France. Uma rainha de France. 1863, a mensagem. Fui rainha, tive tudo na terra. Mas vi que homens que não tinham nada, neste plano que estou, são mais felizes do que eu. Porque eu percebo que os bens materiais que eu tive não representam nada no mundo espiritual. Então, o que representa é o amor. O amor que Jesus dedicou àquela jovem que estava aniversariando, aquela mulher atormentada. Narra o espírito Humberto de Campos. Que ela tinha muito dinheiro, muitas joias, era o seu aniversário. E ela viu Jesus e se apaixonou. Jesus era muito belo. E ela disse, estrangeiro, narra Humberto de Campos, eu sei que tu és estrangeiro, porque o teu cabelo está cortado à moda nazareno, os teus pés estão empapados de suor, as alpercatas, pelas urzes do caminho. Hoje é o dia do meu aniversário, e eu gostaria de convidar-te. Jesus disse, hoje eu não posso. Ela disse, estrangeiro, deixa dizer. Eu sou uma mulher muito rica. Eu tenho ouro, tenho prata, tenho bronze. E hoje eu recusei um militar e um homem de muitas posses. Mas eu gostaria que tu viesses ao meu aniversário. Jesus disse, hoje eu não posso. Mas estrangeiro, deixa-me dizer. Te colocar-te-ei no triclínio, que é aquelas cadeiras compridas do período romano. Sentar-me-ei na soleira da porta. Colocar-te-ei uma escrava, nua, para bailar para ti. Para dizer que um homem belo como a espada nua e nobre como a madrugada esteve em minha casa. Triclínio, ela sentada na soleira da porta e uma escrava bailando nua. Ele disse, hoje eu não posso. Era tudo que o mundo oferecia, prazeres materiais. Hoje eu não posso. Passaram-se 2 anos. Quando Jesus estava no poço de Betsaida, alguém falou-lhe algo ao ouvido. Tu virás? Ele disse, sim, eu irei. Jesus pega um caminho que dá para uma gruta escura e ele ouve uma voz rouquenha gritando. Que queres de mim? Se queres perfumes, não possuo mais. Sou toda podridão. Vejam o que os homens fizeram de mim. Porque a sífilis, as doenças sexualmente transmissíveis, destruíam o seu corpo. A sua face era sangue, suor e pus. Jesus disse, lembra do convite? Ela, ó estrangeiro, é tarde demais para mim. Veja como estou. Sou toda podridão. Jesus olhou para aquela mulher e disse, se não podes me dar o teu corpo, me dar a tua alma. Carrega-a no braço, tira daquela gruta escura e ela desencarna nos braços de Jesus.
O amor de Jesus por todos nós, pela humanidade. Bezerra de Menezes sempre assevera que Jesus nos ama, e que ele está presente na terra e que ele nunca se afastou da terra. Jesus está na terra, ele nunca se afastou da terra. As pessoas começam a dizer, Jesus irá voltar. Ele não irá voltar porque ele nunca foi. Ele nunca saiu do planeta. Ele está nos auxiliando como irmão maior, como irmão superior. Ele nunca nos abandona, porque ele nos ama por amor. Tem um espírito chamado Jonathan, que ele se apresenta com a indumentária de Jesus, com a túnica alvícera, muito branca, as alpercatas de couro, os cabelos de Nazarena, Jonathan. Esse espírito é um espírito amigo revelado pelo médium Aristóteles Damasceno Peixinho. É o mesmo espírito que viveu o processo da Inconfidência Mineira, Joaquim José da Silva Xavier. É o Tiradentes. Esse espírito que doou-se pela independência do Brasil de Portugal, do processo da Inconfidência Mineira, da Conjuração Baiana, da independência do Brasil, que começa na Bahia com a morte de Joana de Ângeles, com a morte em fevereiro de 1822. Aproximadamente 19 de fevereiro de 1822. É quando inicia-se o processo de independência do Brasil. 19 de fevereiro de 1822. Quando soldados portugueses, 19 de fevereiro de 1822, invadem o convento da Lapa e com uma baioneta transpassam o peito daquela abadesa, Joana Angélica de Jesus, que protegia por amor em suas vidas. O amor na vida dela era aquelas mocinhas e moçoinas. Toda vez que eu ando na Joana Angélica, que eu estou naquele passeio, eu pego naquela porta de madeira que veio de Portugal, aquela porta imensa, verde, com aproximadamente 5 ou 10 dedos de espessura. Eu pego naquela porta, faço essa experiência e sinto a energia de Joana de Ângeles. Porque ali ela for assassinada. Quando caminharem pela Joana Angélica e chegar naquela imediação do convento da Lapa e estiverem próximo daquela porta, toquem, porque é a mesma porta do dia 19 de fevereiro de 1822. É a mesma porta, não houve mudança. É a mesma porta vinda de Portugal para as construções na colônia portuguesa. E ela desencarna. Porque a independência vai consumir-se em 2 de julho de 1823. É depois de 9 de fevereiro de 1822 para 2 de julho de 1823. É um período de 1 ano de lutas que iniciaram na Bahia. Então, a independência do Brasil é na Bahia. Não existe o 7 de setembro que a história nos mostra no sentido de que foi o marco principal. O marco principal é 19 de fevereiro de 1822, quando começa na Bahia a independência do Brasil, e que estende-se pela Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, a Guerra do Alfaiate, e todo esse processo simbólico até a independência, que não foi assinada por Dom Pedro I, e sim por sua esposa, porque Dom Pedro estava em Portugal, e quem assinou foi a sua esposa, Leopoldina. Leopoldina é que assina o decreto, porque ela que estava em Salvador, e ele estava em São Paulo. Então, por amor, Joana de Ângeles, Joana Angélica de Jesus, Joana Inês de la Cruz, no México, o mesmo espírito. Joana de Cusa, o mesmo espírito que também deixou ser queimada, mas o filho, Nilson, que disse, mamãe, não vê que perdemos? Ela, cala-te, meu filho, porque Jesus não tinha o que se penitenciar e se doou em holocausto. E morrem Joana de Cusa, que é a Joana de Ângeles, e Nilson, que é o seu filho, que reencarnam juntos, nesse pedido que ela fez a São Francisco de Assis, o santo da Úmbria, do século de 1200 a 1300, que viveu na Úmbria, nasceu em 1200, São Francisco de Assis, Francesco Bernardone, que ela, Joana de Ângeles, pede a ele, Francisco, pede a Jesus
para interceder. Mas esse amor de Joana de Ângeles com Francisco não é da agora. Porque na Úmbria, em 1200, ela era Chiara de Assis. Ela era Clara de Assis. Então, Joana reencarna como Joana Inês de la Cruz, na época do Cristo. Reencarna como Clara de Assis, na época de São Francisco. Reencarna como Joana Inês de la Cruz, no México. E reencarna na Bahia, em 1761, como Joana Angélica de Jesus, para seguir como Madre Superior do Convento da Lapa. Tudo isso por amor a Jesus. E tudo isso por amor. Esse amor como a força maior da nossa existência. E ela pede a São Francisco que interceda a Jesus, que permita que Divaldo e Nilson fundem a Mansão do Caminho, porque essa obra tem uma cópia no mundo espiritual. A original da Mansão do Caminho é no mundo espiritual. Aqui é a Xerox. O original do Irmã Terezinha é no mundo espiritual. Aqui é a Xerox. De espíritos imperfeitos, como nós. Espíritos ainda presos à maldade, ao erro, à dor, tentando melhorar. Porque a dimensão espiritual desta casa ela é imensa. A original é no mundo espiritual. Aqui é a Xerox, borrada, onde tem os personalismos, as disputas internas, os melindres, que no plano físico, todos os movimentos religiosos estão inseridos essa questão da personalidade humana querendo tomar conta do poder e da situação. Então, por amor, São Francisco de Assis funda a Mansão do Caminho com Divaldo Franco e ele traz uma mensagem através de Chico Xavier. Chico Xavier psicografa uma carta de Francisco para Divaldo, dizendo que estava sempre próximo, mas se ele dedicasse a Mansão do Caminho, 90% para caridade. 90% é para caridade. Divaldo, eu estarei sempre próximo, mas se 90% for para caridade. Francisco de Assis, por amor. E nós, o que estamos fazendo da nossa existência? O que estamos fazendo da nossa vida? O que estamos fazendo da nossa reencarnação? Do nosso périplo carnal? Qual foi o compromisso antes do berço? O que assumimos com os nossos mentores antes de nascermos? Qual é a nossa proposta iluminativa? Qual é a nossa proposta interior? O que é que buscamos? Buscamos o amor. E o amor é Jesus. Ele é o legislador do amor. No Evangelho, segundo o Espiritismo, tem uma frase, um texto, que fala que os judeus esperavam um legislador sanguinolento. Por isso que Judas, equivocado, entregou Jesus. O povo da Palestina, que sofria o tacão do Império Romano, porque até então o Império Romano destruía aquela região entre a Ásia e a África, esperavam um legislador sanguinário que pudesse descer os exércitos. Então, quando Judas o entrega, não foi por 30 moedas de prata. Judas tinha muito mais em seu bolso, porque ele era cobrador de impostos. Ele tinha o dinheiro. Judas não necessitava das 30 moedas, mas ele achava, por um processo obsessivo, porque no livro Sou Eu, Amélia Rodrigues declara claramente, peremptoriamente, que Judas foi insuflado pelos espíritos inferiores a deletar Jesus. Porque ele achava que esse plano iria fazer com que os exércitos descessem e o povo de Roma, o Império Romano, fosse destruído. Quando ele entrega a Jesus e vê que Jesus era mansidão, ele derrapa para o suicídio. E por amor, quando Jesus é crucificado e é enterrado, colocado em uma pedra, que para mim é uma das frases, um dos locais mais belos que eu pretendo conhecer um dia, se a vida me proporcionar, mas fora do corpo, eu também pretendo conhecer, porque as distâncias são imensas, mas eu pretendo conhecer o Jardim de José de Arimateia, na Palestina, aonde o corpo do Cristo foi colocado. E quando Maria de Madalena, ou Miriam de Migdon, ou Maria Magdala, aquela que doou-se por Jesus, vai ver o corpo vai procurar o corpo do mestre, vê que ele não estava mais naquele local. Ele vê dois jardineiros. Ela vê dois jardineiros, que são dois espíritos superiores, que dizem, o mestre não está mais aqui. E ele disse, quando ela olha, ele fala,
Maria, ela disse Rabone, mestre, porque Rabone significa mestre. Ele não toca em mim, porque eu ainda não fui ao Pai. Porque ele estava nos baixos umbrais, ele estava na região trevosa, socorrendo Judas, que estava, por amor, ele vai socorrer Judas, que houvera praticado suicídio. Não toque em mim, porque eu ainda não fui ao Pai. E Maria sai, por amor, contando que viu Jesus, mas os apóstolos ninguém acreditam. Porque ela era equivocada. Ela saiu do fel e da lama. Ela vendia o corpo. Era uma vendedora de ilusões. E negam a acreditar. Se negam a acreditar. Mas quando está aquela balbúrdia, aquela algaravia, Jesus aparece e Tomé toma um susto. E ele mostra as feridas. Toque nas minhas feridas, Tomé. E Jesus permaneceu por 40 dias com os apóstolos, no ato que está no livro Boa Nova de Humberto de Campos, Os 500 da Galileia, onde as pessoas estão no alpendre, na relva do Monte Tabor, e ali está Jesus falando: bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que têm sede de justiça, porque terão justiça. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados são vós que creem. Bem-aventurados que têm sede e fome de justiça, porque terão a justiça. E as pessoas começam a cantar hosanas, e Jesus começa a levar-se em corpo espiritual para as regiões infinitas do espaço, aonde o amor impera, aonde fornece luminosidade. Então é esse amor que Jesus nos ensinou e que nos deixou na doutrina espírita, quando fala espírita, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento, amai-vos. E aqui está o segundo ensinamento, instruí-vos. Espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos. No cristianismo encontram-se todas as verdades. Os erros que encontramos foram colocados pela mão dos homens. Nos concílios existentes da igreja, nos séculos, aonde o lápis, o pincel, a tinta dos bispos, dos padres, modificaram os códigos de Jesus, porque tinham seus interesses próprios. Então, o amor de Jesus, que é nesta noite, permaneça em nossas vidas. O amor que ele lecionou para Maria Magdala, para o paralítico de Cafarnaum, para a mulher hemorroísta, para o lunático, para o cego de nascença, para todos. Que esse amor permaneça. E que nesta casa iluminada, nesse pronto socorro espiritual, o amor seja o elo mantenedor. Que as pessoas que aqui venham distribuam o amor. Plantem o amor. Vivam o amor. Temeiem o amor. Porque, como narra Leon Denis, repito, o amor é a celeste atração das almas. É a potência divina que liga os universos. O amor é o olhar de Deus. E sem esse amor, não conseguiremos ser pessoas melhores. Não conseguiremos ser felizes. Porque quem ama transporta-se do plano físico para o mundo espiritual superior. Quem ama consegue estabelecer vínculos com os espíritos luminares, com os espíritos angelicais, porque os espíritos angelicais são movidos por amor. Por isso que quanto mais nos modificamos moralmente, mais atraímos esses espíritos. Quanto mais modificamos a nossa vida, o nosso modo de ser, o nosso modo de pensar para melhor, esses espíritos vêm em auxílio. Porque é como um imã, é uma chama que nos une a esses espíritos bondosos. Que o Senhor da vida nos abençoe e que esta noite seja repleta de bênçãos, de paz, de sabedoria e principalmente de amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Muita paz. Nós vamos fazer o passe hoje coletivo. Vamos pedir aos médios
que venham para frente aqui, porque além de ter muita gente, ia demandar muito tempo e ia atrasar o nosso final de reunião. Eu pedi a Júlia que coloque uma música aí. Quando passe, eu pedi a Júlia que faça a prece inicial. Vamos, nesse momento que se finaliza, agradecer a Jesus pelas benesses derramadas ao longo do trabalho da noite de hoje. Agradecer por estarmos presentes, recebendo esses eflúvios, essas emanações, esse conhecimento libertador acerca do amor. Possamos, Senhor, pôr em prática cada dia mais, colocarmos como verdadeiro propósito das nossas existências, nos lapidarmos através do amor. Porque sabemos que o processo de transformação moral requer amor. Então, possamos sair, ao sair daqui, comprometidos com esse objetivo, com essa finalidade, internalizar aqui, né, os importantes exemplos trazidos pelo nosso irmão, expositor Oswaldo Coutinho, que deixou sua cidade, Serrinha, para colaborar com este trabalho maravilhoso da noite de hoje. Que Jesus possa abençoar
nos abençoar as nossas famílias, abençoar a todos uma noite de paz. Ok. Convite da João.